Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula do 8º ano. Sou Jorge Joelito, seu professor de História. Hoje nós vamos falar sobre a construção do Estado brasileiro, a unidade do Estado brasileiro, essa identidade que nós temos hoje. Podemos dizer que essa construção de Estado brasileiro, ou do Estado brasileiro, se iniciou com a vinda da família real portuguesa para a América, em 1808. E o estabelecimento do governo de Dom João VI, o chamado período joanino. E que esse período desenvolveu ao longo dos anos seguintes, até a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Veremos agora os principais fatores deste período. Para entender os motivos do estabelecimento da corte portuguesa aqui na América, é necessário entender seus antecedentes. O principal deles foi o bloqueio continental napoleônico. Esse bloqueio tinha o objetivo de dinamizar a indústria francesa e acabar com a supremacia da sua principal rival. Ou seja, Napoleão, como nós estamos vendo aqui no mapa, ele decretou o bloqueio deste país aqui, ó, o Reino Unido, ou a Inglaterra, né? Nós vamos ver sempre Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha. Então, o que é que ele fez? Ele isolou a ilha, onde os outros países que já estavam tendo uma intervenção napoleônico, né? Uma intervenção das tropas napoleônicas, nossa, um trava-língua, né? Napoleônicas, não poderiam comercializar com a Grã-Bretanha, já que Napoleão, com as suas tropas, não conseguiam invadir o território da Grã-Bretanha. Então, todos os outros países que foram dominados de norte a sul pelas tropas napoleônicas, ficaram sob o domínio de Napoleão, então eles comercializavam entre si. Para enfraquecer a sua arquirrival, ele decretou o bloqueio continental. Porém, Portugal, aqui em verde, Portugal, ele tinha uma aliança, uma amizade de séculos e uma dependência também econômica, e política com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra. Então, Portugal, ele não entrou em acordo com Napoleão Bonaparte, tá? Esse comandante, ele veio com os iluministas, né? Acabaram lá com a corte francesa, e depois ele tomou o poder como cônsul, e foi assim, cônsul vitalício, e até se autoproclamar imperador dos franceses. Então, esse acordo entre Portugal e Inglaterra, ele desfavorecia as ordens de Napoleão. Então, quem desobedecesse o seu comando seria invadido pelo exército francês. Portugal desobedeceu a essas exigências devido a relações amistosas estabelecidas, como eu disse, com a Inglaterra. E com isso, Dom João VI e a corte portuguesa põe em prática a transferência de toda a corte para o Brasil. Isso representou o aumento do domínio inglês sobre Portugal e o início de um processo de independência aqui no Brasil. Então, Portugal ele já tinha um projeto de transferir a sua corte, transferir a sua capital para o Brasil. Porém, como nós sabemos, quem manda no país não é o rei, nem o presidente, mas todos aqueles que estão abaixo, a elite, todos aqueles que vão votar no Brasil, os senadores, os deputados, os governadores, nessa união que vão votar leis e vão estabelecer parâmetros. Então, às vezes, o comandante supremo do país, ele quer fazer algo e ele é barrado pelas elites, o que aconteceu com Portugal. Por isso que demorou essa transferência para o Brasil, porque Portugal fica muito próximo da Inglaterra
né? A distância entre Inglaterra e Portugal é menor do que Portugal e Brasil. Então, o dinheiro que gastou para transferir toda a corte portuguesa para o Brasil, e quando a gente fala de corte portuguesa, biblioteca, bancos, toda a máquina pública, né? Como se fossem as prefeituras, enfim, toda a burocracia pública veio para o Brasil. Então, Dom João VI disse o seguinte: ou a gente faz agora, ou a gente se entrega para Napoleão, né? Entrega o país para o Napoleão. Aí ele vai mandar e desmandar. Então, houve uma forte aproximação entre Portugal e Inglaterra após a chegada da família real, como percebido a partir dos tratados de 1810. Por meio deles, as mercadorias inglesas entrariam aqui no Brasil, pagando as mais baixas taxas, apenas 15% sobre o valor do produto. Apesar de exportar bastante para o Brasil, por outro lado, a Inglaterra não importava muitos produtos brasileiros, deixando a balança comercial brasileira deficitária, ou seja, mais importação e menos exportação. O Brasil, ele comprava mais da Inglaterra e vendia menos. Então, saía mais dinheiro dos cofres brasileiros, dos nossos cofres públicos, do que entrava. E isso acontece até hoje quando a inflação ela está muito alta. Os preços das mercadorias elas sobem para tentar equilibrar essa balança. Então, toda vez que o Brasil, até hoje, ou um país, ele compra mais e vende menos, ele vai fechar sempre no vermelho. E nós vamos ter que pagar mais para tentar equilibrar essas balanças, tanto nos impostos quanto nos preços dos produtos. Isso a gente sente nos supermercados. Durante o governo de Dom João VI, realizou uma série de medidas que causaram impacto na sociedade colonial portuguesa. A primeira delas foi a abertura dos portos, representando o fim do pacto colonial. Além dela, houve a permissão de manufaturas, o que era proibido no país, que havia sido proibido por Dona Maria I, a mãe de Dom João VI, no Alvará de 1785. A realização de reformas urbanas e culturais que ocorreram no Rio de Janeiro para abrigar a corte portuguesa, como a criação de instituições de ensino, que são escolas de comércio e academia militar, a imprensa régia e da Academia de Belas Artes, marcada pela vinda de artistas franceses que compuseram a missão artística francesa. O transplante do Estado português, caracterizado pela transferência dos principais órgãos da administração do Estado para o Brasil, como ministérios do Reino, da Marinha e Ultramar. Foi a chamada inversão brasileira. O centro de decisões foi interiorizado no Brasil, deixando de ser em Portugal. E um dos mais importantes, a elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal e Reino Unido, a Portugal e Algarves. Uma cláusula de 1815, devido às pressões do Congresso de Viena. Então, a partir de 1815, Brasil ele entra no mapa oficial e deixa de ser simplesmente uma colônia pertencente para, de fato, ser um ator principal, né? Ele deixa de ser coadjuvante para ser um ator principal no mundo. Então, o Brasil ele passa a ser visto e valorizado como uma nação. As principais revoluções ocorridas durante o período joanino foram a Revolução Pernambucana de 1817, movimento com influências iluministas, aquelas mesmas que colocaram Napoleão no comando, composto por senhores rurais e homens livres, que se manifestavam contra os altos impostos gerados pelos vultuosos gastos da corte no Rio de Janeiro.
e que desejavam maior participação política. A Revolução também Liberal do Porto, lá em Portugal, em 1820, um movimento organizado pela burguesia portuguesa, influenciado pela Revolução Francesa, que exigiu o retorno imediato de Dom João VI, a elaboração de uma Constituição liberal e um projeto de recolonização para o Brasil. Dessa forma, Dom João VI foi para Portugal, deixando Dom Pedro de Alcântara, seu filho, como príncipe regente no Brasil. Neste contexto, nós vemos que Dom João não era esse bonachão, esse paspalhão, essa pessoa boba que a mídia emprega, alguns livros empregam Dom João como aquela pessoa sem pensamento, boba, que deixava se levar pelas pessoas. Ele demorava a tomar as decisões, mas tomava as decisões. E uma das decisões mais corretas para nós brasileiros foi a ida de Dom João. Ele sofreu uma pressão, né, para retornar para Portugal juntamente com a corte, mas ele deixou o seu filho. E em deixar o seu filho aqui no Brasil como príncipe regente, ele deixou cartas escritas, documentos até hoje expostos no Museu de Petrópolis, em alguns museus aqui no Brasil, e também cartas onde ele estabelecia todos os parâmetros para que Dom Pedro de Alcântara, ainda não era Dom Pedro I, era Dom Pedro de Alcântara, ele pudesse governar o Brasil. E, numa dessas cartas, ele falava, se o Brasil se tornar independente, que seja por suas mãos, não por outras mãos. Então, Dom João ele já tinha essa visão futurista do que poderia acontecer no Brasil, que ele gostava do Brasil, tá? Neste contexto, ocorreu uma cisão política aqui no Brasil. O Partido Português, que eram os funcionários públicos, militares, comerciantes portugueses, que ficaram aqui no Brasil, concordava com a política das cortes lá de Portugal. E o Partido Brasileiro, que eram grandes latifundiários, fazendeiros, que defendia a manutenção do liberalismo comercial, ou seja, nós faríamos as nossas leis, nós comercializávamos com quem nós quiséssemos e nós teríamos uma certa independência em relação a Portugal. Porque com a volta de Dom João VI para Portugal, a corte portuguesa quis que o Brasil retornasse como colônia, sendo que o Brasil, nessa época, já tinha deixado de ser uma mera colônia para entrar na política exterior, né, como Brasil, como uma política independente. Então, o Partido Brasileiro, temendo uma fragmentação política, se aglutinou, ou seja, se juntou em torno de Dom Pedro de Alcântara, que declarou a independência do Brasil em 7 de setembro. Após a proclamação da independência do Brasil, ainda foi necessária a sua consolidação. Alguns historiadores consideram que o processo de independência foi um arranjo político elaborado entre as elites, havendo pouquíssima participação popular. Até mesmo o Brasil é uma imensidão territorial, então eram os correios através de mulas, né, de burros. Então, lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, a sede da corte, neste ato, Dom Pedro já era, até mesmo antes dele ser imperador, ele escrevia alguma carta para mandar para alguma das províncias que hoje são estados, então demorava muito tempo para as coisas acontecerem. Então, essa imensidão de um país e também a tecnologia da época demorava, não é hoje, quando você pega um smartphone, instantaneamente a mensagem já chega para outra pessoa, coisas de milésimos de segundos, naquela época demorava meses. Então, essa distância e essa demora de respostas e de informação, as coisas andavam muito devagar. Então, e outra coisa, a maioria da população era analfabeta. Então, tem sim
era feito pela elite. Os historiadores têm razão quando fala que é feito pela elite. Até hoje, a política é feita pela elite, apesar que a maioria é do povo, hoje elege os políticos, mas é feito pela elite. Além disso, houve um ponto de resistência ao processo de emancipação nas regiões do norte e nordeste brasileiro, mas que foram logo reprimidos pelo governo. Internacionalmente, os primeiros a reconhecerem a independência foram os Estados Unidos, devido à doutrina Monroe, e que defendia a América para os americanos. Os Estados Unidos tinha se tornado independente alguns anos antes. No que se refere à elaboração da primeira Carta Constitucional brasileira, inicialmente houve um projeto de Constituição em 1823. Nele, uma Assembleia Constituinte composta principalmente por membros do Partido Brasileiro foi responsável pela elaboração da primeira Constituição brasileira. Com as divergências entre os partidos da época, Dom Pedro teve que fechar a Constituinte. Neste sentido, foi elaborada a Constituição outorgada de 1824, que definia que o poder do Estado seria dividido em 4: legislativo, executivo, judiciário e o moderador. O moderador era exclusivo do imperador e permitia a intervenção nos outros poderes. O voto seria censitário, restrito a homens maiores de 21 anos, com exceção dos escravos e os indígenas. O catolicismo foi declarado religião oficial e a igreja passou a ser controlada pelo Estado, um regime de padroado. O reinado de Dom Pedro I, agora já Dom Pedro I, imperador do Brasil, foi marcado por intensos conflitos, como a Confederação do Equador, marcada por contestações do autoritarismo de Dom Pedro I, atrelado a insatisfações em relação à queda das exportações de açúcar e a situação de miséria da população, que fizeram com que surgisse um movimento de caráter republicano e federalista em Pernambuco, liderada por Cipriano Barata e Frei Caneca. A revolta atingiu outros estados do Nordeste, como Ceará e Rio Grande do Norte. No entanto, a adesão de populares enfraqueceu o movimento, que foi reprimido pelo governo imperial. Outro importante conflito no primeiro reinado foi a Guerra da Cisplatina. A província da Cisplatina foi incorporada ao território brasileiro em 1816, por Dom João VI. No entanto, os habitantes da região não se sentiam identificados com a cultura brasileira e decidiram-se por um movimento emancipacionista, apoiado pela Argentina. Com a vitória cisplatina, a imagem do Brasil ficava ainda mais desfavorável e cresciam as insatisfações populares contra o governo de Dom Pedro I, devido às inúmeras mortes na guerra. Além disso, houve um conflito mais local que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, na capital do Império. O assassinato do jornalista Líbero Badaró, opositor de Dom Pedro I, fez com que acirrassem os choques entre Partido Português e Partido Brasileiro. Essa radicalização culminou em conflitos entre os dois partidos. Devido às fortes insatisfações, Dom Pedro acabou optando pela abdicação e deixando o trono para seu filho Pedro de Alcântara, que seria o Dom Pedro II, que tinha então apenas 5 anos de idade. Iniciaria um governo regencial até que seu filho tivesse uma idade suficiente para assumir o trono. De fato é que a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a independência declarada por Dom Pedro I, com a fortíssima participação de Dona Leopoldina, fez com que os habitantes dessa terra pudessem se reconhecer como brasileiros, começando a valorizar as riquezas da flora, fauna e dos seus habitantes na miscigenação que compõe até hoje a nossa raça. A unidade territorial não teria força sem o imperador Dom Pedro I. Estudantes, para mais informações sobre essa aula e para criar um sentido crítico de cidadania para estabelecer até hoje, nos nossos dias,
Acesse as nossas atividades na plataforma SMED-GV, apontando a câmera do seu celular para a imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela. Também acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube, YouTube SMED-GV. Aguardo vocês lá. Até a próxima.